Quando começar as lives aí, entramos no ar. Estamos que estamos. Vamos ver se já entra alguém aqui, já chega para bombar. Quando começar a entrar alguém aqui, dá para... já tem 11 pessoas, entramos. Estamos no ar com a página da Zona Noroeste.com.br, nossa página no perfil ZN Mídia, os nossos amigos da página aí que compartilham o nosso trabalho. A gente está aqui com o Dr. Gustavo, infectologista, que vai fazer um bate-papo conosco aqui sobre a Covid-19, sobre infecções, sobre o seu trabalho também, né, doutor? Um trabalho que antes de Covid-19 o senhor já fazia um trabalho maravilhoso, né, no seu ramo. Fala um pouquinho de você, um pouco, doutor Gustavo. Vamos falar um pouco do seu trabalho antes da Covid também. Boa tarde, boa noite para alguns aí já, né? Um prazer, obrigado pelo convite. Fico muito feliz, principalmente quando a gente fala de um assunto que é o assunto do momento aí, né? Que não se fala em outra coisa. Você liga a televisão, Covid para cá, Covid para lá, Corona aqui, no mundo inteiro. E se você vai ligar em outras emissoras do mundo, tá falando exatamente a mesma coisa, né? E com diversas discussões, desde distanciamento social, do tratamento, o que fazer, o que não fazer, né? Bom, meu nome é Gustavo Pasquarelli, né? Gustavo Vinícius Pasquarelli Queiroz, eu sou infectologista, eu sou diretor técnico do Emílio Ribas do Guarujá, trabalho como infectologista na Prefeitura de Santos e também dando apoio e suporte ao Hospital São Lucas, né? Também de Santos. Sou daqui, sou da Baixada, sou caiçara, mas fiz a minha especialização fora. Isso é bom. Sou daqui. Santista de time e nascimento. E me diz uma coisa, doutor. O senhor falou que trabalha também no Guarujá, né? E o São Lucas. Como está o São Lucas e como está o Guarujá nesse trabalho com a Covid? Está lotado? Como que está sendo feito o tratamento lá? Não só o São Lucas, como a rede privada, né, como um todo, tem uma ocupação maior do que o SUS, né? A gente ainda não tem problema, pelo menos em Santos, com leito SUS, principalmente de enfermaria. A enfermaria a gente tem bastante leito mesmo, e agora o TI realmente, como não é só um problema nosso, né, como um problema do país inteiro, que a demanda realmente é bastante elevada para a UTI, mas em Santos nós não temos dificuldade. Exceto na rede privada, a rede privada já um pouco mais sobrecarregada, né, com uma taxa de ocupação bastante elevada, não só no São Lucas, na Costa, a gente tem diversos colegas aí trabalhando em outros hospitais particulares da cidade, e aí tem aqui em Santos acaba que a Santa Casa, por ter um número bastante elevado de leitos, ela drena, né, mais pacientes, vamos assim dizer. Agora, de enfermaria, a gente está relativamente tranquilo de leitos. Lá no Guarujá, lá o hospital, o Emílio que eu trabalho, está cheio, está lotado, né? A gente tem recebido inúmeros pedidos de vaga, principalmente do município de São Vicente e de Cubatão, né? São os dois municípios aí que tem maior quantidade de solicitações de vaga para a gente. Agora, da cidade de Santos mesmo, são poucos. Eu até falei hoje pela manhã, eu participei de um programa de rádio, e se fosse pegar só realmente os pacientes de Santos, os munícipes de Santos, eu acho que a gente estaria até numa situação relativamente cômoda, vamos assim dizer. Mas como Santos historicamente, né, drena os pacientes da região metropolitana da Baixada Santista, acaba ficando sobrecarregado. É verdade. Uma coisa, doutor Gustavo, até a Nira também está perguntando, e a gente já ia fazer essa também pergunta, uma pergunta muito importante. Antigamente as UTIs já eram lotadas, né, já eram difíceis ter a quantidade de pessoas, tipo, como não é um sorteio, lógico, existe uma certa liberação, mas hoje em dia, doutor Gustavo, como é que faz? Essas UTIs que vieram agora,
é suficiente? Elas surgiram agora? Será que é suficiente essas UTIs que foram implantadas na cidade? Então, se for atender só os munícipes da cidade de Santos, possivelmente seria suficiente, sim, pelo menos nesse momento, né? Claro que quando as coisas flexibilizarem um pouco mais e tiver a abertura do comércio de uma maneira, quer dizer, abertura que eu digo oficial, né, do comércio, aí obviamente que a tendência é o número de casos aumentar exponencialmente, né? Isso a gente já espera mesmo. Mas a cidade se preparou, e não estou fazendo aqui nenhuma defesa política, eu sou completamente apartidário mesmo, mas a cidade, de uma maneira geral, Santos, ela se preparou muito bem para a epidemia, né? Mas, infelizmente, ou felizmente, não sei, acaba drenando o paciente de outras cidades, né? Tanto que, percentualmente, os munícipes de Santos, eles não ocupam nem metade dos leitos da cidade, né? Mais da metade dos leitos são ocupados por moradores de outros municípios aqui da Baixada Santista. E como eu disse, esses dois municípios, né, tanto Cubatão quanto São Vicente, realmente são os municípios, pelo menos lá no nosso hospital, que mais nos solicitam vaga. Não significa que eles não se prepararam, enfim, que nada disso. Aqui realmente a demanda deles é uma demanda maior, né? E historicamente, isso não é só para a Covid, é para qualquer situação. A gente sabe que Santos, até por ser um município maior, enfim, mais estruturado, recebe esse tipo de paciente. O problema é histórico, né? Só complementando, o problema de leito de UTI ele é histórico. Isso não é nenhuma novidade para ninguém, que existe sobrecarga, né, no sistema de saúde do país inteiro, né? Não é nenhuma novidade para nenhum de nós, né? Agora, esse tempo que a gente já vem aí de quarentena, que nós tivemos quase 3 meses, né, aí, parados, né? Nós ganhamos bastante tempo na distribuição, na remodelação, vamos dizer assim, do nosso sistema de saúde e com a aquisição de novos leitos de unidade de terapia intensiva, principalmente. Então, doutor, eu estou achando assim, eu não sei se eu estou errado, mas a cidade de Santos, ela já pegou, já entrou nos cortes de comércios. Teve o corte do comércio, fechou tudo, a pandemia chegou, e agora que está no pico, né, a gente nem sabe se estamos no pico ainda na realidade, né? Estamos numa fase que temos a quantidade de mortos elevados, a quantidade de pessoas infectadas alta, claro, pessoas também sendo curadas, né, saindo da fase crítica, mas vai ter agora uma abertura dos comércios. Se vai ter, no momento que está num grau elevado, meu pensamento, será que valeu a pena ter fechado os comércios durante esses 2 meses? Isso é uma polêmica muito grande. Eu até vou na contramão da maioria dos meus colegas de especialidade aqui na cidade, né? Por isso que eu tenho que deixar isso muito claro, que isso é uma opinião totalmente pessoal. Tudo que eu vou falar aqui Sim, é uma opinião do Gustavo, não é uma opinião do hospital que eu trabalho, não é uma opinião dos meus demais colegas. Eu, particularmente, acho o seguinte, não tem como nós irmos contra o isolamento social. Eu vou completar, para não ficar, vai ser polêmico. Isso é bom. Não tem como a gente ir contra o isolamento social, porque o mundo inteiro mostrou que é a maneira eficaz, correto? De evitar a doença, da propagação da doença. Porém, a forma como nós estamos fazendo desde o início não é isolamento social nenhum, é um isolamento totalmente descoordenado, né, irregular, que é aquela história, não adianta eu abrir um supermercado imenso e fechar a lojinha pequenininha, né? Então, essa é um isolamento completamente equivocado, completamente errado, e que é um isolamento para inglês ver, né? Como diz o jargão. Agora, e aí, para ficar da forma como a gente está fazendo, né, o isolamento da forma que nós estamos fazendo, desculpa, libera tudo e vamos tocar o barco.
porque não adianta fazer da forma que está sendo feita. Se o isolamento ele fosse feito de uma maneira adequada, tudo bem, vamos manter o isolamento. Agora, o isolamento não foi feito em praticamente nenhum momento de uma maneira adequada. E aí entra no que você falou, né? Pô, se a gente agora que está na ascendência ainda, né? Está na curva ascendente dos casos, vai liberar, por que não liberou antes? Primeiro que tudo leva a crer que nós entramos no isolamento muito precocemente. Isso tudo leva a crer que quando nós iniciamos o isolamento, ele foi iniciado de uma maneira precoce, né? Talvez até sem precedentes aí em outros países, né? Talvez o momento que nós deveríamos ter entrado no isolamento fosse umas 3, 4 semanas depois do período que nós entramos. Então, talvez esse erro, digamos assim, de cálculo que tenha favorecido aí que os casos eles estejam de uma maneira descoordenada. Mas, assim, a grande realidade, né, tenta se culpar o governo, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é de não sei quem, é do Dória, é de não sei quem. A real é que a culpa não é de ninguém, a culpa é da cultura brasileira, né? O brasileiro ele não tem a cultura de se isolar. O brasileiro, o latino, de uma maneira geral, ele é um povo que gosta é caloroso, né? Eu gosto do abraço, gosto do beijo, gosto do carinho, e nós não somos, né? Como, por exemplo, os orientais que, quando ficam doentes, usam máscara. Né? Aqui, quantas pessoas você vê na rua com a máscara aqui, né? Com o nariz para fora? Esses dias eu estava no banco e o rapaz estava do meu lado, claro, todo mundo tem que entrar de máscara, né? E aí o cara com a máscara certinho, quando ele ia falar, ele abaixava a máscara e falava assim, não tem o menor sentido, né? Pô, não adianta nada, cara. As pessoas, infelizmente, elas não adianta você falar aquilo que tem que fazer, você tem que falar o que tem que fazer e o porquê que você está fazendo, né? Eu acho que isso que precisa entender. E o brasileiro, de uma maneira geral, ele só se solidariza, só fica, digamos assim, o bicho pega para ele, vamos assim dizer, quando acontece alguma coisa com ele ou com algum familiar ou próximo. Então, infelizmente, é isso que a gente tem visto, né? Então, mas existe mesmo uma quantidade de mortos pela Covid-19, muitos laudos, existe alguma coisa absurda ou não, né? Eu acho que existe um pouco de politicagem em cima disso, porque depois que a Polícia Federal foi para cima, começaram hoje, inclusive ontem para hoje, saiu um site que tinha todos os históricos de pessoas que morreram. O site saiu do ar e já entrou com um histórico diferente. Então, os pesquisadores hoje já não conseguem ter uma base de pessoas que faleceram ou não. O que o senhor vê? Essa quantidade de mortos, a gente nunca sabe se é Covid ou não. Na realidade, até na sua posição, onde que está a verdade nisso? Seria os políticos ou seriam os jornais? A gente fica meio perdido. Eu, como jornalista, eu recebo da Prefeitura de Santos, recebo de São Vicente. A gente tem um número X, mas aí depois vem um número governo do Dória, vem completamente diferente. Aí vem do Bolsonaro, vem completamente diferente. Como que o senhor vê essa quantidade de mortos na região? Eu acho que isso é importantíssimo de falar, né? Assim, primeiro que quando tem um anúncio que tem 1.000 e poucas mortes por dia e tal, o primeiro ponto é que essas mortes não necessariamente elas ocorreram nas últimas 24 horas. Essa é a primeira coisa. Você tem, por exemplo, 1.000 mortos hoje, vamos dizer. Não, esses 1.000 mortos eles não morreram hoje e nem ontem. É que os exames daquelas pessoas que morreram, eles foram chegando, né? E aí foram confirmando. E você tem óbito de, às vezes, até 1 mês e meio, 2 meses, né? Da data que você divulgou. Então, esse é o primeiro ponto. Isso você viu que houve um recálculo, né, por parte do governo, reduzindo até de forma drástica a quantidade de óbitos. E, ao meu ver, isso conversando inclusive com pessoas que trabalham nessa área, que existe muita duplicidade na contabilização dos mortos. Por quê? Ao invés de nós fazermos a divulgação, a contabilização,
pela ADO, né, a declaração de óbito, que é um documento único, não tem como ter duas declarações de óbito. A pessoa morre, é um documento único, não existe dois números dela para a mesma pessoa, né? É um número único. Não tem como você duplicar esse número. Só que ela não é feita pela ADO, ela é feita pela notificação. E muitas vezes a notificação é um exemplo. O Ed, ele fez aí, ficou com Covid. Aí eu, Gustavo, notifico. Aí o hospital vai lá, notifica, o outro lá vai lá, notifica, o Ed é um paciente, tem 3 notificações, entendeu? Então, muitos dos óbitos, eles estão sendo vistos por notificação. E é por isso que o número acaba excedendo ao número real. Existem os dois lados da moeda. Obviamente que isso não é uma exclusividade brasileira, né? Existe subnotificação. Assim como quem, em sã consciência, acredita que a China teve 80 mil casos só. É óbvio que teve mais, né? É evidente que teve mais que isso. A mesma coisa acontece no Brasil e acontece nos Estados Unidos, acontece na Itália, na Espanha, em todos os lugares do mundo. Aquele número que a gente tem oficial, ele com certeza sempre é um número mais elevado. Só que, por outro lado, também, existe a hipernotificação também. A gente tem acompanhado nos hospitais pedidos de vaga, né, solicitações de vaga como hipótese de coronavírus, que não tem o menor cabimento, não tem o menor fundamento aquela solicitação, ou pensar em coronavírus por conta daquele quadro clínico. Então, essa é a segunda coisa. E terceira, né, quer dizer, nós já falamos da notificação por duplicidade, né, a questão das solicitações de vaga aí que a gente faz com diagnósticos errados. E terceiro, que isso não serve só para corona, isso serve para dengue, para outras doenças infecciosas, que principalmente para AIDS aí, né? Você tem pessoas, você tem que entender se a pessoa ela morreu com Covid ou ela morreu de Covid. São coisas diferentes, né? Uma coisa ela morreu por conta da doença, ou a doença só deu aquele empurrãozinho, né? A pessoa já estava numa situação extremamente difícil e a Covid simplesmente só veio para finalizar, vamos assim dizer. Então, essa coisa, por isso que o Ministério da Saúde ele falou que vai rever todos os óbitos, possivelmente após essa revisão de óbitos, como ela deve ser feita não só na Covid, mas como em qualquer doença infecciosa, qualquer uma, naturalmente deve abaixar esse número, né? Isso não é porque o governo está querendo esconder, não é porque o governo não está quer falar que tem poucos mortos. Não, a doença está aí, a doença é grave, a doença é letal, a doença mata, é perigosa, mas existe uma subnotificação, mas também existe uma hipernotificação de situações em que acaba aumentando o nosso número oficial. Na sua leitura, existe um pouco de exagero de construções de alas nos estádios de futebol, fazendo hospitais e tudo mais? Eu não sei nem se estão sendo usados, né? Tem até hospitais que estão cobrando fiscalização até do governo do estado, aí estão discutindo, falam que não foi nem utilizados esses locais, esses hospitais, e tem esses estádios. Não seria um pouco de exagero do governo do estado, não? É complicado falar isso, porque assim, você imagina que também nós tivéssemos feito ao invés, por exemplo, vou dar um exemplo do IMB lá, né, que foi a grande polêmica com a visita dos parlamentares e tal, né, com o IMB, por exemplo, tem 1.800 leitos, né, disponíveis, né, e com a capacidade, me parece, aí, de nem 10% de ocupação, né, chegaram a soltar uma nota eu estou falando isso porque a própria deputada que é a Adriana, eu esqueci o sobrenome dela agora, ela entrou hoje na rádio ao vivo falando e ela foi uma das que entrou no AMB, disse que não tinha nem 180 pessoas, tinha 170 e poucos pacientes, ou seja, não tem nem 10%. Nem 10%. Nem 10%. Só que assim, isso é um lado, né? Pô, só 10%. Mas suponha que ao invés de 1.800, eles tivessem feito 200. E aí tivesse 200 pacientes lá e gente esperando. Fala, pô, mas por que não construiu 400? É complicado você ter esse parâmetro. Que existe desvio de conduta, que existe interesses outros aí, sem dúvida. Sem dúvida. Nós estamos vivendo um momento que nada precisa ser licitado, né? E como nada precisa ser licitado, para você desviar, enfim, alguma coisa, falando português bem claro,
é muito fácil, né? É muito tranquilo. Eu não estou aqui falando que a Prefeitura de São Paulo, o governo de São Paulo desviou, não estou falando isso. Aí cada um, enfim, interpreta da maneira que bem entender, mas que, obviamente, quando as coisas elas não têm licitação, existe um interesse maior, vamos assim dizer, do poder público, isso é evidente, né? A gente tem visto isso. Eu estou formado há 16 anos, eu, sinceramente, desde que me formei, passei pela epidemia de H1N1 em 2009, passando pela de febre amarela, a cidade com dengue, zika, chikungunya, leptospirose, enfim, dentre N outras, eu praticamente nunca vi uma situação de estranhamento, vamos assim dizer, financeiro como a gente tem visto ultimamente, né? A coisa está um pouquinho complicada. Mas eu acho que quando você tem um hospital de campanha com 1.800 leitos, estou falando exclusivamente a questão do AMB, de 1.800 leitos, e você não tem nem 10% ocupado pelo que a deputada falou, porque os números lá que a prefeitura soltou, para um site soltou que tinha 800 e poucos internados, e para outro site 300 e pouco. Também precisa entrar em acordo aí qual que é o número real, né? Eu, particularmente, nesse momento, vou tentar acreditar no número que a deputada, né, afinal de contas, que entrou lá, que falou. Então, se você tem um hospital que só 10% ocupado, ou houve uma má-fé muito grande, que eu acho que talvez seja aí a coisa que nos faz pensar mais, né? Ou houve um erro de cálculo muito grande, né? Eu também concordo. Eu gosto daquela pessoa que vê, né? Matou a cobra e mostrou o pau, né? Acho que é bem por aí. Porque você chega lá, você manda um e-mail, né? Como eu sou jornalista, recebo um e-mail e tá lá, mortos X, curados tantos. Você recebeu uma notificação. Agora você não foi lá para ver, né? A deputada entrou, outros deputados entraram também e olharam lá, olha, exatamente isso. Eu gostaria muito de passear, né? Em alguns hospitais, na Zona Noroeste, em Santos. Na Zona Noroeste não, porque não tem tanta gente assim, mas na Santa Casa, no PS Central, no PS da Zona Leste, me falaram que não tinha ninguém lá na Zona Leste, no Hospital São Lucas, entre outros, né? A gente deveria ter um pouco mais dessa liberdade, mas enfim, a gente não pode fazer isso, até por falta de necessidade de higiene e tudo mais. Mas interessante. Os particulares, realmente, eles estão bem sobrecarregados. Isso é só um fato. Realmente, isso não é lenda, não é mentira. As pessoas elas realmente devem acreditar, porque os hospitais particulares, eles estão com uma demanda muito grande e uma lotação bastante significativa. Uma ocupação, bastante significativa. Agora, o SUS, na nossa região aqui, pelo menos de Santos, ainda temos bastante leito. Leitos de enfermaria, não é um problema praticamente, assim, dentro de Santos, Guarujá, pelo menos, está relativamente tranquilo. Honestamente, eu não sei a condição de Cubatão de leito de enfermaria. São Vicente me parece que está lotado também pela quantidade de pedidos de vaga que nós recebemos diariamente, né? Mas a UTI, que demanda uma estrutura maior, né, com aparelhado, né, com monitores e ventiladores mecânicos, enfim, aí a coisa aperta um pouquinho mais. Mas Santos, a cidade de Santos, não, pelo menos nesse momento, tem leito disponível, tanto na rede pública quanto na rede privada, mas principalmente na rede pública, né, onde a gente tem atualmente mais leitos disponíveis. A Solange Sol, ela tem uma dúvida, porque ela pegou o Covid no dia 10/4, né, em abril, e até hoje o paladar dela, o olfato dela não mudou nada, ela não tem ainda. Já se vai aí quase 2 meses. É comum isso acontecer? É comum. A gente tem percebido que as pessoas que perdem o olfato e o paladar, principalmente o paladar, demoram um tempo maior para voltar. Pelos pacientes que eu tenho seguido, né, ele tem retorno do paladar aí em torno de 4 a 6 semanas, né, ou seja, um mês e meio. Dela já está passando um tempo mais prolongado, mas acredito que volte, esse sentido dela vai voltar em breve, porque já está num período
maior aí do que até deveria, né? Normalmente é entre 4 e 6 semanas. Obviamente tem gente que volta muito rapidamente. Eu tenho uma paciente minha que nós iniciamos o tratamento já no primeiro dia de sintoma dela, e ela com 1 semana já estava com retorno do paladar. Então, mas não é a regra, né? Normalmente a gente tem visto as pessoas demorarem um pouquinho mais dentro desse período de pelo menos 1 mês aí para retorno. Eu tive uma mensagem no meu zap de uma fã da nossa página também. Ela perguntou que a irmã dela, ela só teve uma espécie de conjuntivite e foi no médico. E o médico constatou, né, o resultado deu Covid-19. Mas ela só teve uma espécie de uma conjuntivite, né? A irmã, ela sentiu também, ela também teve a conjuntivite, um pouco de dor de cabeça. Essa, para mim, foi uma novidade saber sobre da conjuntivite. Isso pode existir? Uma pessoa só tiver a conjuntivite e fazer parte do Covid? Pode. A conjuntivite, ter só o quadro da conjuntivite, a gente não tem visto isso de uma maneira comum, né, corriqueira. Agora, por exemplo, só perda do paladar, a pessoa não tem absolutamente mais nada, é super comum, super comum. A gente tem muitos pacientes que realmente só perderam o olfato ou o paladar, né? Sem tosse, sem febre, sem dor de garganta, sem dor de cabeça, sem fadiga, sem absolutamente nenhum outro sintoma associado. A conjuntivite sozinha, né, como manifestação isolada, pode acontecer, porque ela é o Covid, né, ela é uma doença, a Covid, desculpa, ela é realmente uma doença que causa um processo inflamatório no organismo inteiro, né? Depois até a gente conversa direitinho aí sobre o tratamento, explica como seria cada fase dessa doença. Claro que é uma classificação bastante didática, mas não necessariamente isso aconteça sempre, né? Mas ela causa inflamação em qualquer tipo de vaso sanguíneo existente no organismo da gente. Então, o olho da gente, a retina, inclusive, não é o caso da conjuntivite, que aí você não teria, a retina está mais interno, né? Mas você tem lesões disseminadas, tem pessoas que fazem só lesão cutânea, né? Existem muitas descrições de pessoas que fazem só lesão de pele, mais nada, né? Então tem diversas características clínicas, né, que são peculiares aí à COVID, que podem estar presentes na doença, né? E por que a quantidade de pessoas que vêm a falecer, a maioria são pessoas com mais idade? Por que isso acontece? Bom, pelo próprio sistema imunológico, né? Assim, primeiro que as pessoas de mais idade, elas já têm alterações dos seus vasos, né? Como eu falei, ela é uma doença, assim, para que fique muito claro, para que todos entendam, tentar ser o mais didático possível, ela tem duas fases, né? A gente fala até em 3, mas para ficar mais fácil, a gente vai em 2 fases. A primeira fase da doença é uma fase de viremia, que a gente fala. A gente tem o vírus agindo mesmo, causando o dano no nosso organismo, né? Esse período da primeira fase aí de viremia, que a gente fala, normalmente dura até o 5º dia de início dos sintomas, podendo aí estender até 6º, 7º dia, mas principalmente até o 5º dia. A partir do 5º dia, começa o processo inflamatório no nosso organismo. Aí o vírus ele deixa de ser, digamos assim, importante para a parte de inflamação do nosso próprio organismo, pelo nosso sistema de defesa, né, trabalhar de uma maneira exacerbada, vamos dizer assim, ou acelerada a mais do que ela deveria funcionar, e você começa a ter manifestações por conta dessa inflamação que acontece no seu organismo. E isso normalmente se inicia a partir do 5º dia, aí, com o seu período máximo, o seu período maior aí, entre 6º e 7º dia, né? Tanto que quando nós falamos da COVID, qual é o período mais crítico da doença? É do 8º ao 12º dia, que é quando você se inicia, principalmente a parte inflamatória, como eu disse, a parte da primeira fase de vírus é do 5º ao 7º, e a parte inflamatória começa aí a partir do 6º, 7º dia. Ou seja, então essa segunda fase inflamatória, o vírus não é o protagonista da lesão, vamos assim dizer, por própria inflamação, seu problema. E as pessoas mais idosas, elas já têm problemas vasculares normalmente por conta
de senilidade, né, por conta da idade, né? Assim como o obeso, a gente tem visto que os obesos eles evoluem de uma maneira muito pior do que indivíduos eutróficos, né, do que indivíduos sem obesidade, porque o obeso ele é um inflamado, né? Ele já tem inflamação nos seus vasos, né? E isso acaba piorando bastante a situação, né? Então, obeso, hipertenso, que também tem problema nos seus vasos, o diabético, que também tem problema vascular, né? Junto com a idade, que aí o problema ele já vem com o passar dos anos, são fatores de risco para uma gravidade maior da doença. Legal. Agora me explica uma coisa, doutor. Caramba, tive uma molecada, essa vai ser bem engraçada, porque eu não consigo entender. A gente passa na rua, a gente vê muitos moradores de rua, vê o pessoal usando crack, andando descalço, se jogando na rua, rolando. E um dia desse, na frente da UPA da Zona Noroeste, eu estava passando de moto, a molecadinha, umas 15 molecadinha, passou por mim correndo e a maré estava alta e começaram a se jogar na frente do UPA. Não sei se você viu esse vídeo. E eu até postei a foto. E a molecadinha de sacanagem, eles foram lá e pularam na frente do canal, se jogaram, eita, tiro. O pessoal lá no UPA, lá, desesperado, e eles lá caindo na água, a molecadinha não tava nem. Como é que pode isso? É mesmo imunidade que essas pessoas têm? Eles não. A gente se pergunta, pô, eles não pegam? Como é que se explica isso? É diferente. A gente tem que pensar isso assim. Quando se fala que 80% das pessoas elas vão evoluir bem, né? Eu falei exatamente desse jeito hoje na rádio, já falei outras vezes também. A cada 8 pessoas, a cada 10 pessoas, 8 vão evoluir bem. Você fala, impressiona, você fala, caramba, poucas pessoas vão evoluir mal. Mas quando você pega um universo grande, por exemplo, 100 mil pessoas, aí eu te falo que 80 mil vão evoluir bem, mas 20 mil possivelmente vão internar, a coisa começa a apertar. No universo de 1 milhão, são 200 mil pessoas, né? Então, quando você pensa no macro, é muita gente. Aí nesse macro, né, nessa quantidade maior de pessoas, vai entrar novo, velho, mulher, homem, branco, negro, com hipertensão, sem hipertensão, com diabetes, sem diabetes, com fator disso, sem fator disso. Começa a entrar todo mundo. Existe sim uma questão que se fala muito, até fazendo um comparativo meio besta, mas essa que é real, com a hanseníase, né? A doença não tem nada a ver com Covid, hanseníase e Covid, não tem nada a ver, obviamente. Mas a hanseníase, muitos falavam assim, não pega quem quer, pega quem pode, né? E o corona, de certa forma, acaba que sendo isso mesmo, né? Tanto que tem muitas pessoas que vivem na mesma casa, que um indivíduo é infectado e o outro, inclusive com lesões graves e tal, né, com um quadro mais grave, e o outro não desenvolveu absolutamente nada, né? Agora, quando eu vejo essas crianças, vamos assim dizer, pulando no canal ali na Zona Noroeste, eu não me preocupo nem um pouco com Covid, eu me preocupo com leptospirose, porque já na semana seguinte eles vão bater na porta do PS lá com lepto. Com certeza. É verdade. Vamos dar uma corrida aqui, algumas perguntas até interessantes. O Marcelo Bala, ele está perguntando que se é verdade... vizinho, meu amigo. Tipo sanguíneo, tipo A, tem a maior chance de contrair grave a doença? Também nunca tinha ouvido falar nisso. Não, saiu sim. Teve um estudo, já saiu há um tempinho. Esse estudo deve ter saído há um pouco mais de 2 meses até em relação ao tipo sanguíneo, mas não tem nenhuma evidência de que qualquer tipo sanguíneo seja um fator ou protetor ou de gravidade para a doença. Não, nem seja A, B, AB ou O, não tem nenhuma relação com isso. Saiu sim esse estudo, que seria um fator protetor, mas não tem nenhuma relação com o tipo sanguíneo. Legal. A Neila Lins, ela teve tosse, dor de cabeça, perdeu o olfato, paladar parcialmente, fez o exame no Mendes e deu negativo. Ela continua com a perda parcial do paladar e do olfato, mas não teve nenhuma febre. Como é que pode? Ela teve praticamente sintomas da Covid, mas não tem, né?
Que são duas coisas distintas, né? Assim, esse exame que é feito, disponibilizado pela prefeitura, né? Que foi feito uma escala maior, aí já está com quase 40 mil testes realizados, ou até um pouquinho mais, salvo engano meu. Até é um dos lugares aí, talvez, no país, tirando a capital, São Paulo, né? Logicamente, que mais testou no país, né? A questão é que o teste ele é um teste ruim, né? E não é ruim porque a prefeitura comprou um teste ruim, ele é ruim porque o teste em si ele é ruim, né? O teste sorológico, que é o feito esse da ponta do dedo, ele vai pesquisar anticorpo, né? Ele vai pesquisar o IgG e IgM, não diferenciando qual que veio positivo. Ele só vai te mostrar se o exame é positivo ou negativo, sem evidenciar qual deles que é o positivo, né? Ou até mesmo se é os dois. Esse exame, ele só positiva, claro que isso depende de cada método, mas a gente coloca isso para ficar mais fácil, mas ele só positiva depois de 10, 12 dias, né? Então não adianta, se você coletar no início dos sintomas, a chance dele vir positivo é muito pequena. Aí você tem que coletar aquele exame do cotonete, né? O SWAB, que a gente fala, que é o PCR. Que vai até a nuca aqui, né? Então, por aqui vai até a nuca. Ele é um exame bastante desagradável, bastante incômodo. Eu já fiz, é um exame ruim, bem ruim. Não sei se você já fez, Ed, mas é um exame ruim demais. Assim, você espirra pra caramba, fica com o nariz escorrendo depois, e aí, se você não ficou doente até a coleta, você vai ficar depois, porque realmente é muito ruim. Mas esse exame do SWAB, né, do cotonete, ele pesquisa o vírus diretamente. Aí é diferente, né? Diferente do exame sorológico que a gente falou, que ele pesquisa o anticorpo. Esse não, ele vai pesquisar o vírus. Mas ele também, embora ele seja um exame específico, bastante específico, ele tem uma sensibilidade relativamente baixa também. Pra você ter uma ideia, ele tem uma sensibilidade de 66%. Ou seja, boa parte dos pacientes que vão coletar esse exame tem Covid e o exame pode vir negativo. Então, uma amostra só desse PCR, desse exame do nariz, aí, da garganta, um só negativo, ele não descarta, em hipótese alguma, a Covid, né? Eu, para você ter uma ideia, nos pacientes que eu tenho seguido, e tenho certeza que alguns deles aqui estão acompanhando a live, eu peço tomografia, né? Eu peço tomografia de tórax para ele. Porque quando se inicia os sintomas, a tomografia, muitas vezes, ela mostra uma lesão mesmo que inicial. E aí eu consigo pegar o paciente naquela fase 1 que eu falei da doença, que é onde o problema é do vírus. E focando nessa fase 1 da doença, né, nesse momento que ela está, eu consigo eventualmente fazer um tratamento, não vou dizer específico, porque não existe hoje, né, nenhuma comprovação mesmo de que a droga funciona, mas eu acredito nela, né, e aí obviamente eu estou falando da cloroquina, aí eu inicio o tratamento e a possibilidade de boa evolução desse paciente é muito grande, é muito gigante. Então a tomografia eu acho que é um exame fundamental para os pacientes. É o mais direto, né? Eu acho que dá para ver. Sim, até porque o raio-x não mostra nada, né? Às vezes as pessoas, eu fui no PS, fiz um raio-x, o raio-x não mostrou nada. Sim, não vai mostrar nada mesmo. Quando ele mostra alguma coisa, você já está num estágio avançado de lesão pulmonar, né? Então, você tem que realmente ficar numa situação que a tomografia, os cortes hoje, eles são muito finos, né? A tomografia moderna, então você consegue detectar lesões do processo realmente inicial. A Andrea Barbosa, ela perguntou sobre as pessoas assintomáticas, né? Vamos supor, elas transmitem, né? E muitas vezes estão dentro da sua casa. E como que faz essa separação, né? É como se fosse casado por uns 10, 7 anos, aí a pessoa dorme separado e cada um vai para um lado, é assim que funciona? Né? É como se tivesse, né, casado por 7 anos, a gente dorme na sala e tudo que você utiliza tem que separar tudo, né, doutor? Tem que separar tudo e utilizar a máscara dentro da casa, né? Uma das coisas principais de separação dentro dos cômodos, a gente sabe que é fácil, isso eu sempre falo isso, é muito fácil você fazer isolamento social num apartamento ou numa casa de 3, 4 dormitórios, com quintal, piscina,
churrasqueira, Netflix, né, enfim, internet. Não é a realidade de uma imensa ou de uma boa parte da população do país, né? Você tem, muitas vezes, pessoas que vivem num ambiente de 20, 30 metros quadrados, 6, 8 pessoas vivendo. Como que você vai conseguir diferenciar isso? Como você vai conseguir separar essas pessoas? É impossível, né? Mas o cômodo talvez mais importante aí de separação por grande risco mesmo de contágio, eu diria, se tiver essa oportunidade dentro da residência de fazer isso, é o banheiro, né? Existe realmente uma quantidade de vírus muito grande pelas fezes, né? Então, o infectado, ele libera realmente uma quantidade bastante elevada de vírus pelas fezes, e isso acaba aumentando bastante o risco de contágio para quem posteriormente utilizar esse banheiro, né? Então, o banheiro é um dos lugares assim da casa onde realmente, se houver essa oportunidade de dividir e o infectado usar só um banheiro exclusivo para ele, realmente importante. Agora Aqui veio besteira na minha cabeça, entendeu? Porque a gente usa máscara para não falar. Se a gente andar na rua, vai ter que usar fralda para não peidar. Você acaba... né? Mas é verdade, é verdade. É verdade. Mas é difícil, assim, claro que são coisas que, assim, a gente acaba só parando para pensar numa situação como que a gente está vivendo, né? Mas a real é que o tempo inteiro, 365 dias do ano, com epidemia ou sem epidemia, o correto é você manter hábitos de higiene, vamos assim dizer, que eles devem ser feitos sempre, né? Não compartilhar talher, não compartilhar toalha, não compartilhar, enfim, o tecido de uso pessoal, né? Como o próprio nome diz, é de uso pessoal. Se ele é de uso pessoal, só aquela pessoa pode usar, não é para o coletivo utilização, seria de uso coletivo, né? Então, eu acho que, na verdade, são medidas que a gente deve tomar, que não deve fugir do cotidiano da gente, né? De não compartilhar talher, não compartilhar copo, não compartilhar toalha, né? As pessoas usarem somente a sua, e com isso, obviamente, diminui bastante. Agora, isso é muito polêmica, essa questão de dentro de casa, porque se a pessoa transmite, a gente sabe que a pessoa transmite, normalmente antes de 48 horas de apresentar os sintomas, né, ela já transmite, aquela pessoa que convive com ela, a chance dela não ter entrado em contato com o vírus é muito pequena, né? Ela é muito baixa, né? Então, essa questão, a gente recebe muitos questionamentos de pai, né, que se infecta e tem filhos pequenos, pô, e aí? Aí sai de casa? Não, né, você já estava tendo contato com uma criança antes disso, né? Você jurar por Deus que ela não se contaminou, é impossível dizer, né? Então, eu acho que, claro que todo cuidado de higiene das mãos, né, higienização das mãos, não compartilhamento de utensílios pessoais, diminui bastante o risco de contágio, mas acaba ficando uma neura, né, na pessoa, e a gente vê que fatores psicológicos aí são bastante importantes, né, nessa epidemia aí. Outra coisa, aquele teu negócio, né? Tá em casa, moram 3, um pega, já pega logo os 3, aí fica os 3 junto. Abraça, beija. E a gente não sabe se a pessoa pode ter novamente, né? A gente tem essa dúvida também. A pessoa pega uma vez, será que ela pega novamente? Se não pega? Não, tudo leva a crer que não, né? Quando a gente faz esse tipo de afirmação, a gente tem que lembrar que é uma doença que existe há 6 meses, né? Então, tudo isso é muito novo. Mas, como a gente tem a experiência das outras epidemias de corona, né? Em 2003, aí, a SARS, né? Que é o SARS-CoV-1. Em 2012, a MERS, né? Que também foram as outras 2 epidemias pelo corona. Nenhuma delas houve uma reinfecção por esse tipo de vírus. Então, não seria agora que isso aconteceria, né? Então, a gente acredita, a gente
tende a afirmar que não existe reinfecção, né, que a pessoa vai pegar uma vez só e não vai pegar novamente. Uma coisa até interessante, a Fernanda Costa, ela perguntou que a filha dela tem 6 anos, teve pneumonia grave do lado esquerdo e um pouco de líquido no lado direito. Ficou internada 15 dias no hospital da Ana Costa, 9 dias na UTI, saiu do hospital dia 15 de maio. Nossa, pulou aqui. E vamos supor, se ela, caso ela pegue agora essa Covid, não seria perigoso essa secreção no pulmão dela, não? Aquilo como o senhor falou, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? As crianças, de uma maneira geral, elas tendem a evoluir super bem, tá? Se você pegar os dados mundiais, não é um dado só do Brasil, os dados mundiais, as crianças, elas não representam, digamos assim, do ponto de vista estatístico, né, pelo menos, é pesado falar isso, né, mas não teriam grandes problemas em relação à doença. Obviamente, eu sempre falo que a estatística ela é muito cruel e acaba sendo muito individual. Por quê? Se eu falar para você que o risco de cair num acidente, de você ter um acidente aéreo é 1 em 10 milhões, entendeu? Mas aí você pega, voa de avião uma vez, o avião cai e você morre. A tua probabilidade ela foi de 100%. Você foi uma vez, caiu, morreu. Agora, a mesma coisa da questão da criança. Mundialmente, né, a estatística é favorável às crianças. Mas se o seu filho ele fica doente e ele morre, para você a probabilidade foi de 100% para a tua criança. Então, a estatística é muito cruel em relação a isso. Né? Eu sempre friso bem, né, essa questão. Agora, em linhas gerais, as crianças elas evoluem muito bem. Elas tendem a evoluir muito bem. Elas são fatores, são importantes na cadeia, na disseminação da doença, né? Porque a maioria delas elas são assintomáticas ou oligossintomáticas, ou seja, pouco sintomáticas, e com evolução totalmente favorável. Agora, claro que existem situações em que o desfecho não é favorável, mas dentro daquele universo, igual eu falei, dentro daquele universo de milhares de infectados, ela não tem tanta representatividade, vamos dizer. Agora, só para responder a pergunta, né, da pessoa aí, qual que é o nome dela? Desculpa. Fernanda Costa. A Fernanda. Então, Fernanda, assim, o grande problema aí seria da questão do Covid, né, a filha, né, a filha ou filho, né, dela. A filha dela. A filha. Da filha dela, porque ela já tem um pulmão comprometido, talvez por uma pneumonia aí, e se vier um processo, né, que a gente sabe que também faz lesão pulmonar, já é um pulmão que já está lesionado, né, então, obviamente que o risco aí seria maior. Outra coisa interessante, a Mayara também perguntou, ela dá de mamar para a filha dela, e ela tem Covid, mas a filha não tem, a criança, ela pode dar de mamar normalmente. Mas o engraçado, doutor, é que às vezes a gente fala assim, você não pode tomar certos remédios que você acaba passando para a criança na amamentação. O Covid não vai passar para a criança? Então, a grande questão é assim, primeiro que você tem que colocar numa balança, né? Como eu disse, as crianças elas tendem a ter uma evolução melhor, né? Uma evolução benéfica, né? Evolui super bem. Qual é o risco de eu tirar a amamentação dessa criança e essa criança ela não adquirir outros anticorpos maternos, ela ter uma imunodeficiência por não amamentar, né? Inclusive quebrando o vínculo, né, mãe-filho, que eu acho que para quem sabe disso, né, eu sou pai, né, o vínculo que existe, né, aquele momento da criança mamando, né, da mãe amamentando, é um momento único dos dois ali, né, da mãe e do filho. Então, você quebrar essa corrente, né, quebrar esse relacionamento, vamos assim dizer, né, esse momento deles, por uma doença que talvez ela possa desenvolver alguma manifestação, não tem porquê. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, porque realmente existe até a possibilidade dessa mãe que tem Covid. Pode continuar. Tá pegando, tá normal aqui.
Tá normal. Caiu a ligação aqui. Mas deixa eu dar uma olhada aqui, gente, que eu acho que a bateria do Dr. Gustavo deve ter acabado, mas ele pode voltar normalmente com o mesmo link. O Dr. Gustavo vai voltar com a gente. O doutor Gustavo vai voltar com a gente na live, ele está explicando muito bem para a gente sobre a Covid, algumas pessoas estão fazendo algumas perguntas interessantes, e daqui a pouco a nossa live vai acabar, então quem quiser fazer algumas perguntas, pode fazer as perguntas, que o doutor já vai responder. Já voltou aí. Eu voltei, desculpa, como eu estou no... Eu peço desculpa às pessoas, porque realmente eu estou no celular, não estou no computador, né? Eu estou morando separado da minha família para diminuir o risco de contágio para eles, né? Então o computador está lá na minha casa oficial. Então peço desculpa. Mas o que eu estava falando assim, existe inclusive a possibilidade de que essa mãe portadora de Covid ela transmita inclusive anticorpos para a criança, né? Obviamente que essa documentação disso ainda não está muito bem estabelecida, mas existe até essa possibilidade. Mas a amamentação ela não deve ser, em hipótese alguma, desencorajada ou proibida porque a mãe tem Covid. Legal, legal. Isso é muito bom. A gente já está terminando já, doutor. A gente vai tirar algumas dúvidas aqui, pessoal. Uma pergunta. A maioria das pessoas estão passando pelo médico, estão usando a hidroxicloroquina. E o zinco, onde que ele entra nisso? Tanto o zinco quanto vitamina C, né, que é o que a gente utiliza na COVID, primeiro que eles são fortalecedores do sistema imunológico, né, e eles também são antioxidantes, né? A gente sabe que nessas doenças infecciosas, principalmente de origem viral, você tem muita liberação de inflamação, vamos assim dizer, né, de citocinas, enfim, de radicais livres, e a vitamina C principalmente, e o zinco, eles funcionam aí de maneira muito efetiva como antioxidantes, né, e combatedores de radicais livres principalmente. Agora, a dose que você tem que usar é uma dose mais elevada, né, existe um americano, né, um médico americano que segue uma quantidade bastante elevada de pacientes, que ele utiliza uma dose cavalar de zinco. Para uma ideia, ele usa 220 miligramas de zinco, é uma dose muito alta. Eu uso 20 miligramas, só para você ter uma ideia. Então, é uma dose muito mais, 10 vezes menor do que a que ele utiliza. Mas a intoxicação pelo zinco, ela pode acontecer, né? E existe uma outra questão, é que você pode dar uma quantidade enorme de zinco, mas a nossa capacidade de absorção, né, por transportadores, enfim, ela é limitada, né? Então não adianta eu dar uma quantidade muito grande se eu não vou absorver, na verdade tudo aquilo vai ser excretado. Você acredita que haverá uma medicação ainda para a Covid? Específica, acredito que não. Muito se especula na questão do... Obviamente que eu vou falar da cloroquina, que eu estou coçando aqui. Se eu precisar usar, eu vou usar. Eu não estou nem aí a falar que não, vou usar sim. A droga é fantástica. A hidroxicloroquina, pelo menos ao meu ver, eu sei que muitos colegas na cidade, né, na minha especialidade, na infectologia, são absolutamente contra a medicação, e aí a gente não vai entrar no mérito do porquê que é contra, é uma questão individual, mas eu acredito completamente na medicação na primeira fase da doença, como eu falei, né? E eu acho que aí entra uma coisa muito importante de ser dita, que no começo, um dos grandes erros que a gente teve dentro dessa epidemia, para mim um erro grosseiro, foi se lembrar lá no comecinho,
Como é que se fazia? Não, só procura o médico se você tiver falta de ar. Putz, E aí, verdade. se você procurar o médico só quando você tiver falta de ar, muito possivelmente você já está na segunda fase da doença, que é a fase inflamatória. E aí não se tem muito o que fazer, né? Quer dizer, tem o que fazer, mas a possibilidade desse paciente evoluir de uma maneira mais grave é gigantesca, né? É muito grande. Né? Tem se estudado no mundo inteiro aí diversas drogas específicas para Covid, remédios de HIV, interferon, plasma convalescente, que nada mais é que pegar o sangue de aquela pessoa que já teve Covid e usar esses anticorpos dessa pessoa num outro infectado. Enfim, uma série de situações, mas que aparentemente não se mostraram tão eficaz como a hidroxicloroquina na primeira fase da doença. Todos os estudos, principalmente esse estudo ridículo do Lancet, né, de quase 100 mil aí pessoas, tanto a ponto da revista pedir desculpa publicamente, porque foi uma fraude, né, a verdade é essa, a palavra é essa, houve uma fraude. Aliás, essa mesma revista, acho que é importante as pessoas saberem, mesmo as que são contra a cloroquina, essa mesma revista que desmistificou, ou tentou, né, desmistificar a cloroquina, foi a mesma que há anos atrás falou que a vacina causa autismo. Né? Então, você imagina, é inacreditável, né? Isso ficou um grande tabu, né? E a gente viu que isso foi uma grande fraude naquela época com a questão da vacina causando autismo, a mesma coisa agora, né? Então, você já vê que por aí as revistas, mesmo as de grande impacto, como é a revista Lancet, também cometem erros grosseiros, né, grotescos aí, que impactaram e muito as pessoas a direcionarem. O grande problema é que hoje em dia a hidroxicloroquina ela não é a droga do Covid, ela é a droga do Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro falou que a cloroquina é boa, as pessoas que são contra o governo vão falar que a cloroquina não serve para nada. Se o Bolsonaro falar que a cloroquina é ruim, as pessoas vão falar que a cloroquina é boa. Então, hoje em dia, infelizmente, o viés político ele sobrepõe a técnica, vamos dizer assim, ou que a pessoa realmente acredita em relação àquela medicação, né? Então, respondendo à tua pergunta, acho que não teremos nenhuma medicação específica, pelo menos não em curto prazo, assim como a vacina, também não acredito que ela virá em curto prazo, mas existe sim um arsenal terapêutico bastante interessante para a gente fazer, principalmente na primeira e segunda fase da doença. A terceira fase, que é aquela fase crítica, onde já tem disfunção de diversos órgãos e tecidos, aí realmente a situação fica muito difícil e a mortalidade é bastante elevada. A Mel, a minha neta, está fazendo a pergunta na casa. Ela pergunta se pode usar, qualquer pessoa pode usar a hidroxicloroquina, desde que assina um termo autorizando. Seria isso? Pode ser usado? Exatamente, porque não é qualquer pessoa, existem as contraindicações, né, da cloroquina, quem tem doenças da retina, né, não pode utilizar, e quem utiliza algumas medicações imunomoduladoras, né, alguns imunoterápicos, assim dizer, que também tem interação com a medicação e pode fazer arritmia grave, inclusive com parada cardíaca e óbito, né? Não é todo mundo que pode fazer, mas são muito poucas as pessoas que não podem fazer uso de maneira real, são poucas as pessoas que não podem utilizar. A imensa maioria pode usar sem problema nenhum, principalmente porque ela é utilizada numa dose muito inferior à dose tóxica. Pra você ter uma ideia, a dose tóxica é de 5 gramas, acima de 5 gramas dia, a gente utiliza 1,8, quer dizer, no tratamento inteiro, é muito abaixo do valor. Aquele primeiro estudo que saiu de Manaus, né, que as pessoas morreram, eles usaram 12 gramas de cloroquina, quer dizer, quase 3 vezes o valor da dose tóxica, só para provar que a medicação não funciona. Quer dizer, a partir do momento que a gente parar de ter uma opinião política e começar a ter uma opinião de fato naquilo que funciona ou não funciona, ou pelo menos aparentemente funciona, as coisas, com certeza, elas vão caminhar melhor, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. A pessoa está usando mais a politicagem do que a necessidade da saúde, na realidade, porque se uma pessoa
o Bolsonaro ele está lá, ele é presidente, ele sabe o que está fazendo, ele tem informações de outros países, ele tem informações importantes. A gente está vendo aí até o secretário de saúde do governo do estado de São Paulo usou a hidroxicloroquina, ele falou exatamente, não foi diretamente, mas ele ele soltou que usou, não é só ele, como várias outras pessoas. Então, o pessoal, que nem você falou, o pessoal vai do contra, né? Não, porque o Bolsonaro falou, caraca, ele falou que não vai usar, então tá bom, se você é esquerdo ou direito ou não acredita nele, você cai lá doente e fala assim, você não usa, tá aqui, o remédio tá aqui. Porque, infelizmente, as pessoas estão vendo pela parte política da situação, é totalmente desnecessária. Olha, a questão é muito simples, assim, eu não consigo entender como é que existe essa polêmica tão grande. A questão é muito simples. Independente, hoje é o Bolsonaro que está lá, podia ser o Lula, podia ser a Dilma, podia ser o Temer, podia ser quem fosse. O Bolsonaro não pega a pessoa, eu estou falando do Bolsonaro porque é ele que está lá hoje, ele não pega, bate na porta das pessoas e arranca a pessoa para fora de casa. Ele não entra na casa da pessoa, vai lá e dá o comprimido, abre a boca que você vai ter que tomar cloroquina. Isso não existe. O governo simplesmente ele te deu a opção para nós, médicos, de nós tratarmos quando nós achamos que devemos. Simples assim, ele não obrigou ninguém a dar a cloroquina e muito menos a receber a cloroquina. Então isso precisa ficar muito claro. Existe muita hipocrisia hoje, eu tenho colegas, infelizmente, que são contra a medicação, mas quando o calo aperta, e aí, vamos, o que você acha? Assim, é muito complicado isso. Pô, se você é contra, não usa, não tem discussão, entendeu? Agora, não pode você falar que eu sou contra, e na hora que a coisa aperta, você querer usar a medicação. Eu acho que isso é hipocrisia, né? Então, e a mesma coisa a questão do isolamento. Você falar que as pessoas saem na rua porque o Bolsonaro foi comer na padaria sem máscara é absurdo, isso é ridículo. Então, as pessoas vão começar a tomar cachaça porque o Lula bebia? Não tem cabimento, entendeu? São coisas absolutamente sem nexo nenhum, sem fundamento nenhum. E, infelizmente, a gente vê pessoas, inclusive de classe cultural bastante elevada, né, com conhecimento profundo de diversos assuntos, tomando partido de situações que não têm o menor cabimento. As pessoas saem na rua porque elas saem na rua, porque o brasileiro é dessa forma, o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de seguir regra, né? Então é por essa razão que as pessoas saem, que as pessoas não respeitam. As pessoas saem na rua porque elas precisam trabalhar, porque elas precisam de dinheiro. É muito fácil eu, Gustavo, falar que a gente deve manter o isolamento com o meu dinheiro caindo na conta. Meu salário está lá, eu sou da área de saúde, eu trabalho na saúde, meu salário está lá. Então é muito fácil falar que a gente deve manter isolamento. Mas e o cara que tem que vender o almoço para comprar janta? Aquele cara que não tem, aquele cara que tem um comércio, batalhou a vida toda, ele não tem dinheiro para comer. Não é que ele não tem dinheiro para sair, para comprar uma roupa, ele não tem dinheiro para comer. Né? Então, é completamente nonsense você abrir determinados setores, como volto a falar, dando um grande exemplo de supermercados, né, que são grandes, vamos dizer assim, e aquele pequeno cara, aquele pequeno produtor, né, aquele pequeno comércio, ele não poder abrir porque vai aglomerar. Tem cabimento isso, né? Eu acho que as coisas elas precisam ter um mínimo de lógica, né? Volto a falar, o distanciamento social, ele cientificamente é a maneira que foi provada que funciona para deter a epidemia. Mas nós não somos capazes de fazer isolamento social como ele de fato deve acontecer. Então, que se libere as coisas, né? Vai ter um aumento de casos? Vai. Eventualmente, vai aumentar o número de óbitos? Sim, né? Mas é uma coisa esperada, é o risco que se corre. Quantas pessoas hoje estão morrendo de suicídio, de feminicídio, de fome, né? De depressão, porque simplesmente estão confinadas e não conseguem ter dinheiro para o seu próprio sustento? E quantas pessoas morrem secundariamente à doença? Eu acho que essa coisa precisa ser colocada numa balança e se definir, depois disso, o que deve ser feito. Doutor Gustavo, a nossa live está tão boa que a gente já passou do tempo, quase 20 minutos aí, atrapalhando o senhor aí, acabou de chegar do serviço hoje, às 18 horas, a gente já está 19h11 horas. O papo está tão bom e tem pessoas aqui elogiando o seu trabalho, pessoas parabenizando, depois dá uma olhada depois nos chamados. Tem algumas outras perguntas, mas a gente vai finalizar e a gente vai ter que fazer outras lives. Que tranquilo. Você é muito simpático, uma pessoa maravilhosa. Obrigado.
Gostei de conhecê-lo e futuramente vai se conhecer pessoalmente e a gente vai fazer outras lives interessantes. Foi muito boa a nossa quantidade de pessoas. Amanhã te passa a quantidade de visualizações, mas é muito bom explicado. Sua participação foi muito influente para todo mundo, para muita gente. E eu só tenho a agradecer. E se quiser deixar alguma fala sua, pode ficar à vontade aí. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço, obrigado de verdade assim, pelo carinho. É sempre bom falar num lugar que a gente tem liberdade para falar, não tem que ficar medindo as palavras, né? Eu realmente não sou político, eu até brinco, eu falei, eu jamais vou poder ser um secretário de saúde, qualquer coisa, porque eu sou zero político, quando eu tenho que falar, eu falo, e eu procuro ser muito prático, né, naquilo que eu executo também, né? Então, eu acho que assim, as pessoas precisam entender que infelizmente, nós estamos diante de uma guerra política, né? E que isso influencia e muito as condutas que as pessoas elas eventualmente tomam, né? Eu acho que as pessoas não devem ter medo da medicação. A medicação existe, a medicação é benéfica. Claro, são todos que vão responder ela? Não é todo mundo que vai responder, mas uma boa parte vai responder muito bem, né? Então, aquela história do Covid não tem tratamento? Ele não tem tratamento específico, né, uma medicação específica, mas a gente tem diversas medicações que podem ajudar bastante a controlar a doença de uma maneira bastante satisfatória. E que tudo isso vai passar, né? Eu acho que isso que a gente está passando tem que servir de aprendizado para alguma coisa, né? O celular que tanto afasta a gente, eu falo isso bastante lá em casa, né? Eu tenho um filhinho de 2 anos, né, que mora com a minha esposa, e como eu falei, eu tô fora de casa lá por conta de poder transmitir para eles, né, então procurei me afastar um pouquinho mais. Tenho meus filhos que moram em Ubatuba, que eu não vejo há 3 meses também, por conta da epidemia, meus 2 meninos. Então, realmente é uma situação bastante complicada, mas que vai passar. Isso vai passar. Não é a primeira e não vai ser a última epidemia que nós passamos, né? Então, isso vai passar, e eu acho que esse vínculo, né, coisas que a gente, de repente, fazia com tanta pressa, sem pensar muito, valorizar coisas que, de repente, antes a gente não valorizava. Eu acho que isso que a gente tem que tirar como lição dessa epidemia aí. E, mais uma vez, muito obrigado, me coloco totalmente à disposição aí para futuramente, quando você quiser, a gente bater um papo de novo. Beleza, a gente conversa sobre mais outras situações que a gente está conversando aqui, sobre política. Isso é muito importante, a gente passar, às vezes, a orientação para as pessoas, às vezes a pessoa está meio divergente, né? Mas a gente conversando sobre política é muito importante também, porque tem tudo a ver, a saúde com a política com a educação, com tudo, a cidade está envolvida nisso, a Zona Noroeste ela está envolvida nisso bastante. Nós temos 130 mil pessoas na Zona Noroeste. A nossa página, ela abrange toda a Baixada Santista. Temos pessoas de fora do país aí, inclusive, que legal. Gostam da gente, o pessoal da Itália, a gente tem gente de Portugal, a gente tem gente da China, do Japão, que acompanha a página, é muito importante, e a gente só tem a agradecer a sua participação aqui conosco, e virão outras lives aí sobre outras situações também, sobre outras conversas. Muito obrigado, doutor, pela presença. Até breve. Obrigado, Edson. Vamos dar um abraço só para o pessoal lá que eu jogo bola, o pessoal dos ingleses, o pessoal do Contabol e o pessoal da Medicina Unimes aí, que é dos alunos que estão sempre presentes aí nessas lives, tá bom? Mas nos torneios eles ganham o jogo, né? Então, fomos vice-campeão aí no último torneio de futebol, e esse ano a gente estava bem até a paralisação, infelizmente, por conta da epidemia, né? Mas hoje eu vou jogar. Porque o pessoal da medicina jogava contra o pessoal do direito, o pessoal da engenharia, né? Depois que se formaram, continua tendo esses torneios, não? Sim, a gente joga um campeonato de médico, né? Um campeonato de futebol que é só para médico, só pode formado. Ele é lá em Caieiras, lá na Associação Paulista de Medicina, né? No clube de campo da APM, é uma delícia. Porque o pessoal está mais velho, né? Acaba existe a rivalidade, logicamente, mas não sai as porradas que saía na época da faculdade, né? Pelo menos. Depois do jogo, todo mundo toma cerveja e está tudo certo. Essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte, com certeza.
Obrigado, doutor. Bom. Valeu. Muito obrigado. Aí, muito obrigado. Tchau, tchau. Para vocês também. Valeu. Tchau, tchau.